Obrigada. Saúdo a todas as pessoas presentes, dizer da nossa alegria, né, enquanto Oxfam Brasil, em nos fazermos presentes nessa audiência, e dizer também que aqui, para além do fato de me apresentar enquanto diretora executiva da Oxfam Brasil, nós também estamos aqui, né, enquanto parte da coalizão 3S, né, por uma reforma tributária que seja solidária, que seja sustentável, né? E pensar dentro dessa lógica também nos chama a atenção que ela precisa ser saudável, né? E gostaria de começar endereçando a necessidade de que a gente pense a vida das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, sobretudo, a partir da sua lógica do seu direito à saúde, né? E a saúde é um direito, e o Estado tem um papel, né, enquanto promotor desse direito, garantidor do direito à saúde. Então, pensar, né, o imposto seletivo sobre ultraprocessados é vital, quando a gente pensa no impacto à saúde, especialmente daquelas pessoas mais vulneráveis. Então, eu sempre gosto de me apresentar e apresentar a organização, porque eu acho que é sempre necessário que a gente diga de onde a gente fala, né? Então, eu falo aqui e me reconhecendo enquanto negra, enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto professora, enquanto mãe. E desses lugares eu falo enquanto uma pessoa que experiencia profundamente a desigualdade, enquanto uma pessoa que experiencia profundamente na própria pele, desde antes de ter chegado nessa vida, os impactos de ausência de justiça e de sobra de desigualdade no país em que nós vivemos. E um dos pontos centrais da atuação da Oxfam Brasil é o enfrentamento à desigualdade. A Oxfam Brasil atua para que nós tenhamos um país com mais justiça, com menos desigualdades, e pensando esse trabalho a partir da lógica de justiça econômica e social, de justiça urbana, de justiça rural e desenvolvimento, de pensar a justiça racial e de gênero e de pensar a justiça climática e a Amazônia. E o ponto de justiça é fundamental para que a gente compreenda o impacto da desigualdade dentro desse contexto. E, nesse sentido, a gente vem endereçando a dimensão do racismo como ponto aqui no nosso país que é fundante e perpetrador, né, das inequidades, das desigualdades do nosso cotidiano. O racismo está inteiramente conectado com o direito à vida, com a integridade física e a saúde. Com como você pode ou não acessar e ter garantido esses direitos, a depender da cor da sua pele aqui no nosso país. E pensar nesse processo é fundamental para que a gente possa pensar e reiterar o papel do Estado na garantia da vida de todas as pessoas, e especialmente aqui no Brasil, na vida da maioria da população brasileira, a população negra. Nós temos lutado continuamente contra a violência contra as mulheres e, no entanto, a violência doméstica contra as mulheres negras, ela tem aumentado, né? 63% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres negras. A gente tem uma média de 4 mulheres assassinadas por dia, né? 2.200 mulheres são baleadas. E, nesse contexto, as mulheres negras são ampla maioria. E, dentro desse contexto, os assassinatos com utilização de armas de fogo, eles também são mais do que a maioria desses casos. Então, é preciso pensar que a gente precisa de um imposto seletivo que incida, né, sobre as armas de fogo, de modo que a gente possa garantir o direito à vida, o direito à integridade física. Nos últimos anos, a gente tem, em um ano, a gente tem cerca de 2.044 pessoas que são amputadas em consequência, né, de ferimentos provocados por armas de fogo. Isso nos dá um total de pessoas ao longo de 15 anos que é maior do que a quantidade de pessoas amputadas nos Estados Unidos, vindas das guerras, de todas essas guerras que os Estados Unidos participam ao redor do mundo. Então, isso no nosso contexto, pessoas que aqui no nosso país são amputadas em função de ferimentos provocados por armas de fogo. E a gente tem sempre uma ideia de que a ampliação do acesso à arma de fogo amplia a sensação de segurança.
No entanto, o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública vai mostrar que quando a gente tem a mudança na legislação que amplia, né, que possibilita o maior acesso às armas, né, e que aumenta em quase 500%, né, o registro de caçadores, né, e os CACs, a gente tem um aumento proporcional de a cada 1% de armas a mais, a gente tem 1% a mais de homicídios. Então, acesso à arma não significa segurança, mas tem um endereço certo aqui no Brasil, quando a gente pensa nas pessoas que são assassinadas, né? Nesse período, a gente tem pessoas que elas poderiam ter estado vivas. A gente pensa que entre 2021 e 2023, a gente tem quase 7 mil mortes a mais aqui no Brasil, completamente relacionados ao aumento do acesso a armas aqui no Brasil. E o aumento de acesso a armas, uma flexibilização nos requerimentos para que você possa adquirir essas armas, e ainda que a gente tenha uma mudança nesse contexto a partir de 2023, a gente ainda tem hoje uma grande quantidade de armas que elas estão circulando de maneira ilegal pelo país, quando a gente pensa na perspectiva de roubos de armas que sumiram, que foram retiradas desses colecionadores. É preciso restringir o acesso a armas. É preciso um imposto seletivo para que a gente possa aumentar os preços e que a gente possa reduzir a circulação. É pelo direito à vida. Quando a gente pensa que entre 2021 e entre 2023, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil, sendo a maioria, quase 83% de jovens negros, né, quando a gente pensa na faixa etária de 15 a 19 anos, 83% de jovens negros assassinados e quase 90% desses assassinatos foram provocados por armas de fogo. É pelo direito à vida. Além disso, a gente tem perdas econômicas, né? Quando a gente pensa nos quase 50 milhões de reais que são gastos anualmente no SUS, né, em processos de cuidado à saúde decorrentes, né, de pessoas que sofreram agravos à saúde relacionados a armas de fogo. É pelo direito à vida. E pensar em todas essas mulheres, crianças e adolescentes que são assassinados nos mostra a dimensão das perdas que nós estamos vivenciando no Brasil. O acesso à arma, o acesso irrestrito a essas armas, consegue produzir morte no presente e vai matando o nosso futuro. A idade dessas mulheres assassinadas é entre 20 e 39 anos, mulheres que poderiam produzir tanto pelo nosso país, tanto pela nossa sociedade. A gente precisa de um outro projeto 15 de sociedade segundos. que não tenha morte, que não tenha na morte o seu centro. E isso é possível quando a gente entende que armas não são segurança pública, que política pública de segurança caminha com muitos outros elementos. Obrigada.